Olá, alunos! Mais uma aula, mais uma semana, né? Pedindo a Deus que as coisas se resolvam logo, mas que se resolvam da melhor forma possível. E nessa aula em especial, nós vamos ver um conteúdo de extrema importância, que não é nem ele equivale a aproximadamente 200, 300 pontos, tá? Vamos falar sobre a coesão e a coerência textual. Essas duas coisinhas, né, que parecem tão simplesinhas, elas são de extrema importância para a escrita de qualquer texto. Na redação do Enem, elas são avaliadas ali na competência número 4 e também na competência número 3. Então, quando a gente fala na coerência de um texto, a gente está falando do sentido que ele nos atribui. Então, assim, as ideias no texto, eles devem aparecer de formas relacionadas, bem articuladas, harmônicas, porque a avaliação, ela acontece, e ela acontece de duas formas. Como eu já disse, na competência número 3, que verifica se as informações estão organizadas, relacionadas, e principalmente na competência número 4, que observa os mecanismos linguísticos, os conectivos que dão essa progressão, essa articulação, para saber se essas informações, esses argumentos estão sim bem relacionados, bem articulados, né? Recebem essa progressão. E quando a gente fala de conectiva, a gente já pensa logo em conjunções, né? Mas nós também temos os pronomes, nós também temos as preposições, tá? Os advérbios. Nós vemos a coesão e a coerência textual como um processo de organização do texto, que depende de conexões textuais bem articuladas, para que as relações entre termos e frases de um texto apresentem consistência, articulação interna, eficaz e harmônica. Então, a conjunção, ela é principalmente as conjunções, tá, gente? Mas outros conectivos também. Eles vão estar ali dentro do parágrafo, entre uma oração e outra, e também entre um período e outro, tá? Que fique claro isso, porque os períodos também precisam manter essa relação, essa progressão de ideias. Aí eu trouxe um slide que diz assim: coesão é a propriedade de se organizar um texto de modo a garantir a progressão do raciocínio e sua objetividade. Então, normalmente, um texto, quando ele não está coerente, eu digo, ele não está organizado. Direto nas correções de vocês, eu escrevo isso. Está desorganizado, faço uma progressão. E os elementos conectivos, eles ajudam nessa progressão. Assim, um texto coesivo evita as repetições e apresenta uma informação nova referente ao tema a cada parágrafo. Aí a gente já falou isso em outras aulas, no tópico frasal, que cada parágrafo ele precisa ter uma ideia central, fazendo com que essa produção seja também coerente, isto é, que tenha progressão argumentativa. Então, você não simplesmente joga as coisas lá, você precisa fazer essa relação de sentido e de ideias, ok? Em síntese, é muito fácil, né? Mas quando vai para o papel, você precisa primeiro planejar, como eu já falei isso em diversas aulas, né? Já que no YouTube eu já botei umas 2, 3 aulas com relação ao planejamento e a importância de se planejar. Coloquei, né, analisando uma redação nota 1000 e coloquei 2 vídeos também sobre planejamento. E então é preciso planejar, porque no momento que você planeja, você consegue visualizar essa progressão de argumentos e aí, consequentemente, você sabe qual o melhor conectivo utilizar. Eu coloquei esse slide onde ele diz o seguinte: a estrutura dos parágrafos, a estrutura dos períodos e a repetição de palavras são fatos importantíssimos para a manutenção da coesão e da coerência.
A estrutura dos parágrafos, e novamente, eu já dei aula sobre cada parágrafo, sobre como é a introdução, sobre como é os desenvolvimentos e como é a conclusão. A estrutura do parágrafo, dentro do parágrafo, você tem que entender que ele tem que ter uma progressão das ideias, dos sentidos, e esses conectivos fazem com que isso aconteça e não fique desorganizado, bagunçado. A estrutura dos períodos também não pode ser muito longa, então é bom colocar ali um conectivo para fazer essa quebra da ideia ou a continuidade ou você está ratificando, né, explicando ou aumentando ou corrigindo a ideia. E principalmente repetição de palavras. Gente, repetir palavras não é uma coisa boa. Repetir palavras mostra que vocês não têm contato com sinônimos, com antônimos, com hiperônimos. Então é bom a gente pegar o tema, analisar o tema e ver as palavras que você pode utilizar para fazer referência à ideia central do tema. Outra coisa, nada de repetir conjunções. Não repita conjunções de jeito nenhum. Procure sempre conjunções que tenham o mesmo significado, mas não repita, ok? Eu trouxe uma redação, na verdade só trouxe 2 parágrafos, tá? Para fazer esse vídeo ficar pequeno. Eu trouxe 2 parágrafos de uma redação de 2017, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, esse era o tema, de Beatriz Albino Servilha. Nós vamos ler e vamos só analisar mesmo os conectivos, tá? Durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país, como também a construção das escolas e universidades. Não tem como eu não dizer, isso é o contexto dela, né, onde ela faz essa retomada histórica. Também, aí esse também vai trazer a ideia de quê? De adição, de soma, de continuidade. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão de surdos. Não se vê, entretanto, aí a gente já tem uma ideia oposta. Ela vai lançar uma ideia oposta. O entretanto tá aí para marcar isso, uma contradição. Na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda. Percebam, ela traz lá uma ideia que era algo positivo, né, sobre o tema, era um contexto abrangente, mas positivo ao tema, e ela joga isso em oposição à atualidade. Posto que. E aí, o que é o posto que, Pro? É uma ressalva, que vocês também podem, né, trocar aí por se bem que, embora, também, né, uma ressalva do que está se dizendo. Posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Então, ela está fazendo uma ressalva. Por mais que não seja uma coisa, no caso, é algo oposto, né, essa ideia da sociedade atual hoje não valorizar a educação, ver-se vários embates. Mesmo assim, é o posto que está para isso, para fazer essa ressalva. E ela conclui esse parágrafo usando desse modo, que é uma conjunção, um conectivo de conclusão, que vai fazer um resumo, uma recapitulação. E ela diz, né, deste modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. E aí ela joga os 2 objetivos do D1 e D2. Prestem atenção que ela vai fazer a ligação entre um parágrafo e outro. Aí a gente leu a introdução e agora nós vamos ter o parágrafo do D1, o primeiro D1. E ela inicia com a princípio. É muito comum vocês utilizarem em primeiro lugar, em primeira análise, a princípio. E o que é isso? É quando você dá prioridade a esse argumento, você está dando relevância a esse argumento. E é isso que ela está fazendo, tá? A princípio, a falta de profissionais qualificados dificulta o contato do portador de surdez com a base educacional necessária para a inserção social. O Estado e a sociedade moderna têm negligenciado os direitos da sociedade surda. Esse aí é a mesma coisa que o porquê. Ela está explicando. Porque a falta de intérpretes capacitados para a tradução
educativa e a inexistência de vagas em escolas inclusivas perpetuem a disparidade entre surdos e ouvintes, condenando os detentores da surdez aos menores cargos da hierarquia social. E aí vem algo muito interessante. Professora, ela repete o pois, e a senhora falou que não pode repetir o pois, repetir conectivos. Só que esse pois que ela repete aí não tem a mesma relação de sentido do primeiro pois. O primeiro pois é uma explicação. Esse segundo já é uma conclusão. Perceba-se, lê-se, vírgula, pois. É paradoxal. Então, isso aí é uma conclusiva. Você pode substituir por logo e você percebe. Lê-se logo é paradoxal o quê, né? Claro que não ficou legal assim, por isso vem o pois. E é muito interessante. Esse pois conclusivo, ele é pouco utilizado e ela soube utilizar muito bem. É paradoxal que, em uma sociedade democrática, o ainda também vai dar a ideia de soma, de adição. Haja o ferimento de um direito previsto constitucionalmente, o direito à educação de qualidade. Prestem atenção que nos 2 parágrafos ela usa em média 4 conectivos em cada parágrafo. Então, se nós temos 4 conectivos em cada parágrafo e temos 4 parágrafos, nós temos que ter no mínimo aí uns 16 conectivos. Por isso que eu cobro tanto a vocês, tá? Nós vamos ler agora o comentário oficial que eu retirei do manual do estudante, né? No manual do participante do Enem, só sobre essa parte da coesão, tá bom? Há também o uso diversificado de recursos coesivos que garantem a fluidez de sua argumentação por todo o texto, com a presença de articuladores entre os parágrafos, a princípio, além disso, portanto, quanto entre as ideias dentro de um mesmo parágrafo, também desse modo, pois haja vista que há demais, entre outros. Então, perceba, eles valorizam o uso tanto entre um parágrafo e outro, como também dentro do parágrafo, fazendo essa articulação aí das ideias. Eu espero que vocês tenham entendido a importância que é de se usar os conectivos na internet, inúmeras tabelas de conectivos e os sentidos que eles representam, tanto que eu já até enviei para vocês têm contato dessa tabela também. Então, basta só correr atrás, dar uma pesquisada, dar uma estudada e planejar antes da escrita, ok? Grande abraço, fiquem com Deus!